Olá, meus amigos! Estamos de volta para continuarmos a falar com vocês sobre história para o Enem. E olha só, hoje já estamos no dia 14 de outubro. A nossa prova está às portas. E por aqui nós vamos prosseguir falando dos tópicos que são cobrados na matriz de referência do Enem. Aquela matriz que a gente segue, não é? Você que está nos acompanhando aí. No início das aulas a gente te orientou a fazer uma atividade de baixar lá no site do INEP, no mesmo site que você acompanha a sua inscrição, que você acompanha as questões de informes sobre o Enem. Lá você pode baixar a matriz de referência do Enem, que trabalha com as competências e habilidades, que trabalha com os eixos cognitivos e as temáticas divididas nas 4 áreas de conhecimento. Na área de conhecimento de humanas e sociais aplicadas, nós estamos trabalhando os temas que são mais voltados para a história. Ali nós temos temas que são mais voltados à geografia, como, por exemplo, a formação territorial brasileira. Esse tema que é estudado em história, mas ele é melhor trabalhado pela geografia. Tem um outro tema que fala de movimentos sociais e culturais na Europa. Esse tema é estudado pela história, mas é estudado também pela sociologia. Então, algumas temáticas, elas se completam. E é essa forma de ensino que a gente está fazendo aqui no desafio. É uma forma de passar os objetos de conhecimento através das temáticas que são cobradas no Enem. Ok? Então, a temática passada, eu trabalhei com vocês sobre os movimentos políticos e sociais, as revoluções que marcaram a Europa moderna. Ali a gente trabalhou especificamente as revoluções burguesas, influenciadas pelo movimento iluminista, que se opôs ao antigo regime. Trouxemos como representação deste momento a Revolução Francesa. Trabalhamos a Revolução Francesa e o legado que a Revolução deixou para o Ocidente e as influências que as ideias revolucionárias que eclodiram na França em 1789 influenciaram as colônias nas Américas. Não só o iluminismo, mas a Revolução Francesa influencia as lutas pela conquista da independência política das colônias nas Américas. E é justamente esse tema que está lá na matriz de referência que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, as lutas pela conquista da independência política das colônias das Américas, trabalha-se um processo de libertação dos povos americanos do domínio colonial europeu, transformando o continente através das chamadas revoluções que vão mudar para sempre o curso da história. Essas revoluções que tratam o texto, o material que você recebeu, elas são os movimentos de libertação política ou os movimentos de emancipação política pelos quais passaram as chamadas colônias americanas. Essas colônias tinham algumas metrópoles. Então nós vamos ter as 13 colônias inglesas, logicamente a metrópole é a Inglaterra, nós temos as colônias espanholas e nós temos a colônia portuguesa, neste caso, nós brasileiros. Essas colônias, elas vão ser influenciadas, parte da sua população, que nós vamos chamar de colonos nativos, que vão iniciar um processo de resistência ao sistema de exploração colonial estabelecido naquele momento. Esse sistema de exploração colonial, ele é um dos princípios do mercantilismo. Esse princípio do mercantilismo que a gente está destacando é o processo do colonialismo. Esse colonialismo ele vai ocorrer a partir do século XVI e ele vai se estender até o século XIX. Então, a partir do século XVI, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um processo de reivindicação, em um primeiro momento. Depois nós vamos ter um processo de enfrentamento dos grupos coloniais contra a metrópole. E tudo isso como resistência desses grupos coloniais. No caso da América Espanhola, são conhecidos como os crioulos, que eram homens brancos, mas nascidos nas colônias espanholas. Eles não eram os renoais ou renóis,
eram vindos, não é, de lá para cá. No caso do Brasil, nós temos os brasileiros nascidos aqui, que são descendentes daqueles que vieram colonizar aqui. Então, esses grupos eles vão formatar uma espécie de elite colonial. Essa elite colonial vai passar a resistir ao chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial é um sistema de exploração entre metrópole e colônia, através do qual, não é, se estabelece um pacto colonial. Este pacto colonial ele vai sustentar este sistema de exploração, conhecido como sistema colonial, onde as colônias são áreas de exploração que transferem para sua metrópole seus recursos, suas riquezas, tributos que são pagos, e a metrópole ela vai enviar para cá uma administração colonial. Junto com essa administração, ela encaminha para cá soldados para manter a segurança, manter a ordem. A igreja faz aliança com essas metrópoles e vem para cá para controlar os colonos através do processo de catequização e do processo de estabelecimento dos ritos religiosos, especificamente no Brasil e nas colônias hispânicas, o catolicismo. Nas 13 colônias é predominante os dogmas protestantes. Nesse processo de resistência ao pacto colonial, nós vamos ter um enfrentamento, que nós vamos chamar de guerras de independência. Essas guerras de independência elas são muito bem observadas nas 13 colônias inglesas e nas colônias espanholas. Professor Guara, e o caso do Brasil? Aí, o caso do Brasil, eu quero que você lembre das nossas aulas lá atrás de construção da nossa nação. Lembra um tema chamado conflito entre grupos sociais e a construção do Estado brasileiro? Pois é, nessa aula eu te disse que a nossa independência ela se diferencia das demais. Em que aspecto? Que ela foi um acordo político entre as elites coloniais e o príncipe regente, né, Dom Pedro. Ela não tem a abolição da monarquia, porque aqui se estabelece uma monarquia ao invés de uma república. Não tem o processo de inclusão da população em geral no projeto de construção da nação. Eu tenho uma exclusão daqueles que são minorias do processo de construção da nação. A manutenção da escravização também é presente no processo de construção do Estado brasileiro. E o status quo que se estabeleceu no período colonial se mantém no período imperial. Então, lembrou dessa aula? Pois é, sobre o Brasil a gente fez uma aula bem profunda, a gente discutiu bem, debatemos muito bem, porque é um tema que é muito presente no Enem, certo? E aqui a gente vai discutir um pouco das questões coloniais inglesas e das colônias espanholas. Por isso a gente coloca o contexto colonial e as primeiras revoltas que vão acontecer aqui, né? Certo. Aqui eu tenho, durante os séculos XVII e o século XVIII, nós temos um estabelecimento de tensões entre metrópoles e suas colônias. Metrópole dominante, colônia dominada. O que sustenta esse processo? O sistema colonial, que é um princípio do mercantilismo. O mercantilismo é a economia que sustenta o absolutismo monárquico. Lembrou dessa aula? A gente já falou disso aqui. Uma situação nesse processo de relação entre metrópole e colônia, sustentado pelo Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? É o exclusivismo metropolitano sobre os produtos coloniais. Todas as riquezas minerais, todos os recursos vegetais, os recursos que podem produzir a acumulação primitiva de capitais para a metrópole, eles são de domínio metropolitano. Assim sendo, a colônia ela é uma área de exploração. Toda colônia é para ser explorada. Aí eu quero trazer rapidamente uma situação aqui. Antigamente, antes das reformas do ensino médio, antes do advento do Enem,
Alguns professores, inclusive de história, né, eles ensinavam que existiam dois tipos de colônias. As colônias de povoamento e as colônias de exploração. E aí eles citavam as 13 colônias inglesas como um exemplo de colônia de povoamento. Só que há um equívoco nesse tipo de conceito, né? Ele existiu em alguns livros lá dos anos 60, só que com a reforma da história, né, quando a gente chega na história cultural, se percebeu que, quando se estuda através da história cultural o aspecto de relações de poder, se percebe que toda colônia é área de exploração de uma metrópole. Se existe uma metrópole, existe uma colônia, existe uma exploração. Qual é o processo de diferenciação das 13 colônias inglesas? É que lá não existia um pacto colonial estabelecido. Lá, as 13 colônias tinham uma espécie de liberdade de comércio, né? Havia uma espécie de afrouxamento no aspecto de pressão, de opressão por parte da Inglaterra. Quando a Inglaterra decide estabelecer o pacto colonial, as colônias que estavam estabelecidas ali com uma espécie de liberdade de comércio junto com a sua metrópole, elas vão sentir. E elas vão dizer, não, peraí, vocês estão nos cobrando tributos, é estabelecido alguns impostos, como a lei do selo, a lei do chá. Aí vão dizer, olha, estão tributando a gente acima daquilo que estava acordado, nós não vamos aceitar, certo? Então é por isso que vem as guerras de independência. Há uma reunião continental entre as 13 colônias, vão se reunir, ali vão decretar a independência, vão convocar um exército colonial, o exército americano, como eles vão chamar, o exército continental americano, e as elites que se organizam vão estabelecer-se através de patentes militares, tendo à frente George Washington como grande líder desse movimento, e a Inglaterra vai envia tropas para restaurar o comércio com essas 13 colônias, mas um comércio baseado em um pacto agora mais firme, de um pacto mais explorador. No caso das colônias espanholas e no caso da colônia portuguesa, o pacto colonial já é estabelecido desde o início. Então, o aspecto explorador é mais forte, mais presente aqui. Quando se fala que lá foi colônia só de povoamento, a gente tem que olhar o conceito do que é colônia. Colônia é uma área de exploração e, para ser colônia, é necessário que tenha povoamento, defesa, exploração, certo? E a questão de legislação, cobrança de tributos que são encaminhados à metrópole. Nesse caso, quando é estabelecido a colonização do Brasil, por exemplo, é enviado para cá homens, em torno de 400 a 500 homens, são mandados para cá para povoarem essa terra. Em que momento isso aconteceu? 1530, com a chamada, olha o nome da expedição, Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza. Por que o nome colonizadora? Porque há uma decisão por parte da metrópole portuguesa de efetivar a ocupação, de povoar definitivamente essa área que por 30 anos, entre 1500 e 1530, não havia ocupação efetiva do litoral, mas havia exploração, através da exploração por escambo, com aliança com os nativos daqui, na exploração do chamado pau-brasil, que é a primeira forma de exploração que ocorre aqui, que é a exploração extrativista do pau-brasil. Certo? Assim sendo, atualmente está caindo, ou já caiu em desuso, se falar em colônia de povoamento e colônia de exploração. Tudo é colônia, e toda colônia tem o papel de enriquecer sua metrópole. Isso está lá nos princípios do mercantilismo. Beleza? Espero ter melhorado, esclarecido para você, que de repente ouviu lá na sua escola algum professor falar disso, mas isso já passou. Eu creio que depois o professor foi, né, e já colocou uma revisão, já fez uma revisão em cima dessa fala dele, beleza? Então, continuando aqui, o sistema colonial, o que era o sistema colonial? Já falei, ele era um princípio do mercantilismo, ele é parte do mercantilismo, que é aquele sistema de acumulação primitiva de capitais, de entesouramento, que se estabeleceu através da metrópole, do Estado Nacional monárquico, certo? A gente falou disso, e isso gerava riqueza para a metrópole.
Então, o sistema colonial, que se sustenta pelo pacto colonial, né, ele impunha, olha só, a imposição de restrições comerciais sufocantes, os monopólios exploratórios. O monopólio é uma característica do pacto colonial, e esse monopólio aqui, ele de vez em quando não existia lá nas 13 colônias, tanto é que eles faziam negociações abertas com os piratas. E olha só, alguns piratas, inclusive, que faziam negócio com as 13 colônias, vão apoiar nas lutas de independência lá embaixo. Aqui a pirataria ela era totalmente condenável, era perseguida aqui. Tanto é que para cá foi encaminhada uma expedição chamada Expedição Guarda-Costa para combater a pirataria do pau-brasil nos primeiros 30 anos de exploração. Vai colocando aí, vai esclarecendo a tua dúvida, né? Vai esclarecendo aí as tuas ideias sobre esse aspecto de relação de exploração entre metrópole e colônia. Então eu tenho os monopólios exploratórios e uma administração autoritária que ignorava os anseios locais. Esses anseios locais, os anseios coloniais, certo? Então, dentro deste contexto colonial, eu tenho algumas causas, algumas motivações desses movimentos por busca de emancipação política ou por busca de independência política. Então, eu tenho aqui, nas causas econômicas, por exemplo, os impostos abusivos e taxações crescentes. Então, a taxação aí imposta pelo sistema colonial através das relações de exploração metropolitanas vai ser um dos primeiros fatores que vão motivar os movimentos de separação, chamados movimentos separatistas, ou os movimentos de independência, ou os movimentos emancipatórios. Então, a questão de impostos abusivos e taxações crescentes. O monopólio comercial das metrópoles, esse monopólio comercial pode ser traduzido aqui justamente pelo pacto colonial. Então, o monopólio é que a colônia só poderia negociar com a sua metrópole, ela não tinha liberdade de comércio. Essa liberdade de comércio vai ser uma das principais motivações das 13 colônias inglesas, por exemplo. No Brasil, a gente vai ter a formação de uma elite colonial local que também vai pensar nessa liberdade de comércio. Eu poder negociar com qualquer outro país além da minha metrópole. Durante esse processo, a gente não tem isso na colônia portuguesa e nas colônias espanholas. Então, esse monopólio comercial vai causar o movimento de indignação, não é? Somado às restrições à industrialização local. Por que as metrópoles não vão deixar que suas colônias desenvolvam a industrialização? Por que será? Porque a colônia, além de gerar o enriquecimento da sua metrópole, no processo de industrialização da metrópole, ela vai se tornar um mercado de consumo dos produtos industrializados metropolitanos. E um dos princípios do mercantilismo é o protecionismo alfandegário. É a ideia da balança comercial favorável, em que o Estado metropolitano deve vender mais e comprar menos, causando, gerando, produzindo, promovendo entesouramento no Estado, o enriquecimento do Estado. Percebeu? Assim sendo, se a minha colônia, que tem o papel de me enriquecer, produzir industrializada, ela vai se tornar não minha colônia, mas um Estado que vai concorrer, a minha concorrente. Naquele contexto de início do capitalismo, que alguns professores chamam de capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, naquele contexto, o que é que você vai perceber? Naquele contexto, eu tenho a ideia de evitar a concorrência, para que o meu produto possa ter predominância no mercado. E a minha colônia deve ser mercado de consumo dos meus produtos. Assim sendo, eu vou restringir a industrialização. Beleza? E a outra causa econômica é a exploração sistemática de recursos naturais. Exploração. Toda colônia é uma área de exploração. Toda colônia é uma área de exploração.
Além das causas econômicas, eu vou destacar aqui com vocês as chamadas causas políticas dos movimentos de luta pela independência das colônias na América. As causas políticas estão na exclusão dos crioulos dos cargos administrativos. Quem são os crioulos? Na América Espanhola, os crioulos são os brancos nascidos, são os brancos nascidos na colônia. Esse grupo aqui é de pessoas nascidas nas colônias espanholas, no Vice-Reino do Prata, no Vice-Reino do Peru, na capitania da Guatemala, por exemplo. Então, nas capitanias e nos vice-reinos, quem nascia já aqui, o pai veio de lá para cá, mas ele nasceu aqui. Esse é chamado crioulo. Ele é branco, ele é dono de propriedades, mas não participa, não ocupa cargos administrativos. Esses cargos administrativos são ocupados pelos espanhóis que vêm da metrópole para cá, tá certo? Então, a exclusão. Outra causa política é a falta de representação política dos nativos. Né? Quem são os nativos? Os nativistas, aqueles que são os colonos moradores aqui, nascidos aqui. Leis que são impostas, olha, imposição aqui, sem consulta às colônias. A metrópole criava lei, criava qualquer tributo e não consultava a colônia. A colônia não tinha o direito de reivindicar, de se opor àquilo. Exemplo nas 13 colônias. Quando a Inglaterra criou a lei do selo, qualquer documento que fosse agora circular dentro das áreas de domínio inglês, né, deveriam ser seladas e a pessoa deveria pagar uma tributação sobre isso, a lei do selo. A lei do chá, o chá consumido pelos colonos deveria ser taxado, o chá exportado para a Inglaterra também iria ter uma taxação em cima disso. Tanto é que o primeiro evento de indignação dos colonos ingleses vai ser justamente o incêndio de navios abarrotados de chá, né? Eles vão invadir esses navios, vão incendiar e aí vem a repressão da metrópole inglesa sobre esse evento, aí explode então o movimento de libertação política das 13 colônias contra a Inglaterra. No caso das colônias espanholas também, a criação de tributos que não eram trazidos lá de cima para baixo, era uma imposição desses tributos, e aí não havia essa representação política dos crioulos, eles eram excluídos dos cargos administrativos, eram excluídos da representação política, então não poderiam fazer uma oposição com relação a isso. No caso do Brasil, mesmo no Brasil, as vilas tendo as câmaras de vereadores, o vereador sendo eleito entre os homens bons no Brasil, as taxações, os impostos, eles vinham de lá da metrópole portuguesa e eram colocados aqui e deveriam ser seguidos através do governador-geral, que era o que comandava as capitanias no Brasil, e esse governador-geral tinha um assessor, que era o provedor-mor. Este provedor-mor, ele era responsável por cobrar os tributos devidos à metrópole portuguesa. Então vejam que essa questão da imposição de impostos não tinha consulta das colônias e isso então causou uma indignação. A repressão a manifestações de autonomia. Essa autonomia justamente seria aquela luta das colônias em querer ter representação política, em querer participar da administração pública, e aí era-lhe negado isso. Então, de repente, alguns colonos se manifestavam em defesa disso, e eles eram duramente reprimidos, e a repressão era muito forte. E algumas vezes, nessa repressão, havia as condenações à pena de morte, na utilização basicamente do enforcamento. Dependendo do crime, o enforcamento era seguido de esquartejamento. Nós tínhamos também o esfolamento, e assim, agindo, a metrópole ia aumentando a indignação dos colonos contra o seu domínio.
E, logicamente, as causas econômicas, as causas políticas vão refletir na sociedade. Então, a sociedade colonial, ela vai se sentir ofendida, vai se sentir oprimida, exprimida, vou usar essa palavra assim que tu vai entender legal, você aí do ensino médio, né? Você que está me acompanhando aí. Gente, eu estou acompanhando a live aqui também, tá? Se você tiver algum comentário, de repente, quando estou me abaixando, estou olhando o celular, né? Aqui, de repente, você fizer algum comentário para acrescentar alguma coisa, né? Querer tirar alguma dúvida, a gente está por aqui, tá certo? Te acompanhando também. Então, eu tenho as causas sociais. O sistema de castas, que era muito rígido e discriminatório. O que são castas? São classes sociais hoje. Então, existia, por exemplo, no Brasil, os homens bons, os homens semilivres e os escravos. Então, existia essa divisão social muito rígida, em que não havia mobilidade social. Então, um escravo dificilmente chegaria a ser um homem livre para ter a sua completa participação política. Quando um escravo alcançava a sua liberdade, ele era chamado de escravo liberto. Não deixava de ser chamado escravo, só acrescentava a palavra liberto. Isso é uma discriminação. A outra questão é que o escravo, por exemplo, não podia andar calçado. Então, você, quando vê as imagens de escravos, normalmente eles estão descalços, não é? Os crioulos, que eram os brancos nascidos aqui nas colônias espanholas, também eram olhados com discriminação pelos espanhóis que vinham de lá da metrópole e se instalavam aqui no vice-reino do Peru, por exemplo. Certo? Então eu tenho essa desigualdade também entre os nascidos na Europa e os nascidos na América, ou nas Américas. Essa desigualdade eu acabei de explicar. Nas colônias espanholas, quem nascia aqui era chamado crioulo, né? Quem nascia aqui no Brasil, ele era chamado de brasileiro. Esse brasileiro não tinha essa ideia ainda de brasileiro hoje no sentido de identidade nacional. Porque brasileiro, a palavra brasileiro quer dizer carregador de pau-brasil. É isso que significa a palavra brasileiro. Tanto é que eu creio que eu já ministrei essa aula nas primeiras aulas, quando eu falei da construção da nossa cultura brasileira, que eu falei das 3 matrizes, a matriz dos colonizadores, dos nativos, ou povos originários e dos africanos. Eu creio que nessas aulas eu falei da questão da nossa palavra pátria. Então, quando a gente se identifica como brasileiro, que quer dizer carregador de pau-brasil. Não como brasiliano, não como brasilês, por exemplo, o inglês, o francês. Aqui não é brasilês. Né? O venezuelano, aqui você não tem o brasiliano, você tem o brasileiro. Então, os colonos que eram nascidos aqui, mesmo sendo brancos, eles eram olhados com desigualdade por aqueles que vinham de Portugal e se instalavam aqui nas capitanias, certo? Então, essa desigualdade entre aqueles que nascem na Europa e os que nascem na América, ela era muito presente. A influência das ideias iluministas, olha só, o movimento iluminista que eu falei na aula anterior, ele influencia essas castas nativas, essas castas coloniais, que vai mais tarde se formatar nas elites coloniais. Então, essas ideias iluministas, aí vamos relembrar o que o ideal iluminista defendia. Ele era uma oposição ao mercantilismo, defendendo a liberdade de comércio. Olha só, lembra que lá atrás eles não tinham essa liberdade de comercializar, havia um monopólio por parte da metrópole, aqui para cima da colônia. Uma outra questão é que ela combatia, por exemplo, a questão do poder sendo concentrado nas mãos de uma pessoa. Então, combate a ideia de desigualdade, defendendo a liberdade de expressão, o direito de nascer, que são chamados direitos naturais, a liberdade de comércio, a questão da tolerância religiosa. O iluminismo vai defender essas coisas. Então, essas ideias elas vão influenciar a sociedade colonial. O desejo de autodeterminação dos povos, olha só, inclusive tem uma data, não é, nos dias de hoje,
que comemora essa autodeterminação dos povos, iniciado lá nas revoluções burguesas. Então eu tenho as revoltas precursoras, são a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, no mesmo ano da Revolução Francesa. Nós temos a Rebelião de Tupac Amaru, no Peru, em 1780, a Conspiração dos Alfaiates, na Bahia, em 1798. Essa conspiração dos alfaiates, ela também, né, não era muito estudada antes, mas hoje ela é estudada. A história olhou para essa revolta dos alfaiates na Bahia em 1798, que foi duramente reprimida pela metrópole, então ela já entra como parte do processo de resistência contra a exploração metropolitana. Então ela está aqui como revolta precursora. Elas vão demonstrar o espírito revolucionário que já fermentava nas colônias americanas. Então, todas essas rebeliões, elas se colocam como oposição ao sistema colonial, oposição à exploração das metrópoles, certo? Aqui nas Américas. Dentro dos movimentos precursores, nós vamos trazer o modelo que inspira as demais revoluções, né? Os demais movimentos. Então, nós temos aqui como movimento precursor a chamada Revolução Americana. Quem chama a Revolução Americana são os americanos, né? E aí é chamado de Revolução Americana como modelo inspirador. Então, eles vão inspirar. E o que foi essa Revolução Americana? Gente, hoje a Revolução Americana é chamada de Independência das 13 colônias inglesas. Ok? E os americanos, mais tarde, após esse processo de separação da Inglaterra, vão se autodeterminar, olha, a autodeterminação dos povos, que eu falei lá em cima, de norte-americanos. Uma certa forma, uma discriminação aos sul-americanos ou aqueles centro-americanos. O correto nos dias de hoje, ao invés de Revolução Americana, é falarmos de independência das 13 colônias inglesas. Mas por que o senhor colocou a Revolução Americana aí? Justamente para fazer essa explicação, essa diferenciação, assim como eu fiz o esclarecimento daqueles que ensinavam antigamente, lá pelos anos 60, 70, que havia colônia de exploração e que havia colônia de povoamento. Então aqui eu trago para vocês Revolução Americana no contexto do século XVIII. Aí é chamado de uma revolução porque ela está incluída no processo das revoluções burguesas. Olha só, revoluções burguesas, da qual a primeira que colocou em prática o iluminismo foi a Revolução Francesa, a Revolução Francesa, que mudou inclusive o curso da história ocidental, iniciando a Idade Contemporânea. Lembra que a Idade Contemporânea começa em 1789, queda da Bastilha, e se estende até os dias de hoje. Inclusive, alguns historiadores já defendem a teoria de que a Idade Contemporânea já era para ter sido modificada, não é? Por exemplo, nós estamos vivendo a era espacial, já vivemos a era atômica, já passamos aí, olha, as eras dentro da idade. Então eu tenho a ideia de que a Revolução Francesa colocou em prática o movimento iluminista dentro do seu contexto, e a Revolução Francesa e o iluminismo influenciaram a independência das 13 colônias inglesas, que no contexto das revoluções burguesas foi chamada de Revolução Americana. Os norte-americanos, né, essa definição, que é uma definição deles, é dentro da autodeterminação dos povos, lembra? Vou trazer de volta aqui, ó. Eu vou trazer de volta aqui, ó. Autodeterminação dos povos, tá vendo aí? Isso é uma causa social. Então eles se autodeterminaram como norte-americanos. Nós somos americanos. Atualmente a gente está chamando de estadunidense, porque eles são dos Estados Unidos, da América do Norte, certo? Então, para deixar você aí bem esclarecido com relação a isso.
Então, essa Revolução Americana, ela é uma espécie de modelo que vai inspirar a independência das Américas, né, tanto a espanhola quanto a nossa América Portuguesa. A independência das 13 colônias, ela vai influenciar a Inconfidência Mineira, um movimento precursor no Brasil de separação. Okay? Assim como a Revolução Francesa vai inspirar a Conjuração Baiana, que é chamado também do movimento dos alfaiates na Bahia. Então, a Revolução Americana, que ocorre entre 1775 e 1783, ela, olha aqui, representou um divisor de águas, provando que era possível derrotar uma potência colonial europeia e estabelecer uma república independente baseada nos princípios iluministas. Essa é a grande contribuição da independência das 13 colônias. Esse é o marco divisor do processo de separação das colônias das metrópoles, de quebra do pacto colonial, ok? De afirmação das ex-colônias como países independentes. Quem vai influenciar a organização desses países? As ideias republicanas, que são oposição às monarquias inglesas. Eu quero te falar que quando o Brasil se tornou independente, nós nos tornamos uma monarquia hereditária constitucional. Lembra disso? Eu falei disso na aula lá atrás da construção do Estado Nacional Brasileiro. Tenta lembrar. Senão você tem material aí que eu enviei para você. Então, nesse aspecto, quando nós nos tornamos uma monarquia, a República dos Estados Unidos, ele levou um tempo para nos reconhecer enquanto independente. Pela desconfiança de aqui nas Américas, que toda ela, vou colocar assim, com exceção do Brasil, não se tornou uma república, o Brasil se tornou uma monarquia. Então, alguns países espanhóis e os norte-americanos, eles olhavam a nossa independência com uma certa desconfiança, por termos aqui a independência que não veio acompanhada da república com fundamentação iluminista. A nossa Constituição de 1822 ela é autoritária, centralista, o que gerou dentro do Estado brasileiro nascente movimentos como a Confederação do Equador, que tentou se separar. 9 províncias tentaram se separar do Império. Eu falei dessa aula aqui. Inclusive, eu reforcei a ideia de que, naquele momento, existia o Brasil do Norte e o Brasil do Sul desde os tempos da colônia. Nos tempos da colônia existia o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil lá no Sul. Depois aqui, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, Estado do Brasil lá no Sul. Durante o processo de independência, buscou-se a unificação do Brasil e a construção da nação baseado nos ideais das elites agrárias que se aliaram a Dom Pedro. Então, entenda aí a nossa história com a história das Américas. Bem, dentro do movimento eu tenho o primeiro destaque, em 1776, a Declaração de Independência das Colônias Inglesas. Nessa Declaração de Independência das Colônias Inglesas, eu tenho a afirmação dos direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Lembra quando nós fizemos aula sobre república, sobre democracia, né? Democracia direta, indireta, representativa? E ali eu falei dos direitos naturais, né? O direito de nascer. A partir daí vem se defendendo a ideia que eu tenho o direito de nascer, o direito de falar, né? A liberdade de expressão e o direito de buscar a minha felicidade. Olha só, isso é um direito natural, eu buscar ser feliz nesse mundo. E aí esses direitos naturais, segundo a proposta, é inalienável. Nós temos o direito dos povos de se autodeterminarem, inspirando movimentos em toda a América. Então, a independência das 13 colônias inglesas, ela inspirou as demais colônias, tanto as espanholas quanto a portuguesa, que é o Brasil, no processo de busca da sua autodeterminação, na busca da sua independência política. A Constituição é republicana.
E aí eu vou retomar a aula anterior. Lembra que eu te disse que a Constituição ela é um documento burguês. A Constituição ela é um documento que limita os poderes do governante. Lembra disso? Que se opõe ao aquele governante, aquele monarquista, né? O Estado absolutista. Então a Constituição ela limita os poderes, a tripartição de poderes, lembra? Já até resolveu uma questão sobre isso também na aula anterior. Então a Constituição ela estabelece um modelo de governo representativo. Então aqui eu tenho a democracia representativa, olha a aula anterior, certo? Com separação de poderes, aí eu tenho o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Charles de Montesquieu, o teórico que defendeu isso, e isso vai para os princípios iluministas, e na sua proposta de se praticar isso, o iluminismo se apresenta na Constituição, se apresenta no modelo de governo que as colônias nas Américas vão adotar, que são repúblicas, e essas repúblicas se sustentam em uma Constituição. Essa Constituição republicana defende os direitos naturais, e aí elas vão se expandindo, né, nos movimentos de conquista de outros direitos, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais. Então eu tenho aqui um exemplo ela serve como exemplo para as futuras nações americanas. Os ideais iluministas, que também vão influenciar a independência das 13 colônias inglesas, né? Os ideais iluministas, ele difundiu conceitos de liberdade, de igualdade, de soberania popular. Recentemente a gente teve um debate aí no próprio Brasil atual sobre a nossa soberania, sobre alguém de fora querendo interferir na nossa soberania. Isso é uma afronta, tá certo? Quando um país tenta interferir em outro país, por qualquer motivo que seja, é uma afronta à soberania do país e à soberania popular. Assim como dentro do país que defende o Estado de Direito, que defende uma democracia, é uma afronta também ofender o povo, de onde vem o poder verdadeiro, para colocar aquela pessoa lá no lugar em que ele está, que é o voto. Quem tem o poder, segundo Rousseau, é o povo. O poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo. A pessoa que passa a defender as elites dominantes, os mais ricos, e não defende os menos favorecidos, os pobres, parte da classe média baixa, esse aí não defende o povo e não está usando o poder que o povo lhe deu em benefício do povo. Então isso é uma afronta à soberania popular. Quem tem a soberania é o povo, e aí o povo delega poderes para pessoas que vão representar o Estado republicano, que vai defender a soberania da nação republicana. O governante que assume não tem direitos totais, ele não tem poderes absolutos, ele é limitado por uma Constituição que se propõe republicana, que vem da palavra república, que lá do latim, lá da Roma antiga, quer dizer coisa de todos, onde cargos administrativos não podem ser vitalícios. Está entendendo? Cargo vitalício, poder absoluto, né? Interferência nas liberdades populares, isso é resquícios, ou isso é característica do antigo regime, que foi combatido pelo iluminismo, defendido pela burguesia ascendente e foi praticado na Revolução Francesa, se espalhou pela Europa, chegou às Américas e influenciou os movimentos de emancipação nas Américas. Olha aí, esse resumo aí eu acho que deu para você pegar, não é verdade? Se não guardou, daqui a pouco você baixa lá a aula gravada, dá uma olhada nesse meu resumo aí, que foi para você, tá certo? Então eu tenho esses sentimentos, eles ecoaram, não é, por todo o continente americano. Então veja bem que a independência das 13 colônias, ela se apresenta justamente como esse modelo inspirador, né,
Além disso, eu destaquei aqui embaixo as influências intelectuais. Essas influências intelectuais, onde as ideias de pensadores como John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire circulavam entre a elite crioula ou elite colonial. A elite crioula nas colônias espanholas, não é? A elite colonial lá nas 13 colônias, a elite colonial agrária aqui no Brasil. Então, em alguns grupos dessas elites, as ideias desses pensadores ecoaram, eles ouviram, eles leram, eles estudaram sobre isso. O interessante é que parte dessas elites, elas enviam seus filhos para a Europa. Os filhos deles chegam à Europa para estudar direito, principalmente direito, depois medicina, depois outro curso. Mas dentro de qualquer curso nas universidades europeias, as ideias desses pensadores elas passaram a ser debatidas entre os professores universitários. E aí os filhos dessas elites voltaram para cá, para as colônias, e ao chegarem aqui, se depararam com a exploração, com a exclusão, com a desigualdade, e influenciados por aquelas ideias, passaram a se organizar enquanto sociedade que busca a libertação, que busca a independência. E são justamente esses que vão encabeçar os movimentos. Na América Espanhola são os crioulos, certo? E aí, esses pensadores vão alimentar um desejo. Qual é o desejo? Por mudanças políticas profundas. Por mudanças políticas profundas. Então, é aquela ideia que eu, assim, brincando, falei na outra aula, a burguesia foi estudar, meu amigo. Não basta ter o poder econômico, porque aí sem conhecimento, sem entendimento de como aplicar, você vai empobrecer. As elites burguesas, elas vão procurar se educar para poder, então, ascender ao poder político. Para ascender ao poder político é necessário um discurso, e esse discurso tem que ter fundamentação. Então, os ideais aqui iluministas vão influenciar os filhos dessas elites, que vão passar a acreditar em liberdade, a pregar a igualdade, a defender a tal fraternidade, a soberania popular, o que serão as bandeiras de lutas desses grupos que vão lutar pela emancipação, certo? A independência dos Estados Unidos provou que o impossível era possível, encorajando líderes latino-americanos a sonharem, bonita essa palavra, a sonharem com a liberdade de suas próprias nações e a desafiarem, olha aqui, vou citar melhor aqui, o poder colonial estabelecido. Então, a independência das 13 colônias inglesas, ela é justamente esse motivador, não é? Esse incentivador para as outras colônias. No Brasil, o movimento dos inconfidentes vai ser influenciado diretamente pela independência das 13 colônias. Eles vão se influenciar por eles. As ideias da Inconfidência Mineira, elas todas são influenciadas pelo pensamento das 13 colônias inglesas e do programa de independência e de formação da República Norte-Americana, certo? Aí, quando a gente olhar esse processo do movimento no Brasil, a gente vai perceber a influência direta do movimento da Revolução Americana, da antiga Revolução Americana. Ok? Bom, temos ainda tempo, não é? As guerras de independência latino-americanas. E aí, a independência das 13 colônias, ela vai influenciar as guerras de independência das colônias latino-americanas. Então, o movimento ocorre entre 1808 até 1826. Para nós, 1808, vou até colocar aqui, é o ano da chegada da família real, 1808,
chegada da família real ao Brasil. A partir de 1808, a colônia portuguesa vai passar por grandes transformações. 1808 até 1821, no Brasil, nós teremos um movimento chamado de governo joanino, que vai abrir espaços para a participação de parte das elites locais em alguns órgãos administrativos. Essas elites vão começar a gostar do poder. O poder é bom, uma vez eu falei isso aqui para vocês. O poder é bom e ele não muda ninguém. O poder não muda ninguém. Ele é tão bom que ele mostra quem a pessoa é de verdade. É isso que o poder faz. É esse que é o impacto de alguém que adquire poder. E alguém diz assim, olha, o professor Guara, ele tem poder agora. O professor Guara mudou o número do telefone dele, não fala mais com ninguém, né? Coloca 3 pessoas para atender o pessoal antes de chegar até ele. Aí ele passa na rua, não olha para o lado. E aí ele não era assim, né? Ele era um cara mais popular, mas ele teve esse poder aí, ele mudou. Não, o poder não me mudou. O poder só mostrou quem eu sou de verdade. Eu só não tinha oportunidade de mostrar que eu sou esse cara ridículo, não é? Então, assim sendo, o poder, as elites passam a tomar parte nos cargos administrativos que Dom João vai abrir aqui, e eles vão começar a gostar, até que quando Dom João vai embora em 1821 e deixa o filho, eles colam no filho e dizem, olha, é o momento da gente se separar, mas nós queremos um Brasil republicano, um Brasil mais liberal, nós queremos liberdade de comércio. Aí Dom Pedro disse, não, eu também não estou pensando, não quero isso. Eu quero a independência, mas eu quero manter a minha família no poder. Aí as elites, então a gente mantém a monarquia. Por outro lado, a gente apoia a continuação da monarquia aqui, mas a gente não quer a abolição da escravidão. Aí Dom Pedro, olha, tá bom, então vamos manter a monarquia, vamos criar a monarquia, né, hereditária, eu quero passar o poder para o meu filho, para os meus filhos, e meus netos, bisnetos, tataranetos, e aí eu também não vou fazer a abolição da escravidão. Então é o que eu sempre tenho dito, foi um arranjo político entre as elites brasileiras e o príncipe regente. Então, quando ele coloca de 1808 a 1826, em 22 ocorre a nossa independência. Em 22 ocorre a nossa separação política de Portugal. Então, nas Américas, que a gente está chamando de latino-americanas, né, nós temos isso até 1826, onde uma onda revolucionária varreu a América Latina. Então eu tenho, a partir da invasão napoleônica da Península Ibérica, nós temos um vácuo de poder lá na área da Península Ibérica. Então, os movimentos independentistas vão se aproveitar para iniciar suas lutas libertadoras. A invasão francesa da Espanha e de Portugal desencadeia juntas governativas nas colônias, marcando o início de um processo de independência. Isso é o início de 1808 a 1810, que são o início das revoltas. A gente está olhando agora aqui uma espécie de cronograma ou cronologia do movimento de independência latino-americana. Então, em 1808 eu tenho a invasão de Portugal, lembra? E aí isso vai forçar a fuga da família real para o Brasil. Eu tenho a ocupação da Espanha, né? Napoleão coloca lá um parente que vai governar a Espanha, e nas colônias espanholas não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Brasil. No Brasil, a família real veio e se estabeleceu aqui, o que a nossa história do Brasil chama de inversão brasileira. E ao chegar aqui, Dom João faz uma coisa que vai mudar a nossa história. Ele vai abrir os portos às nações amigas em 1808. O que isso significou para nós, colônia? O fim do pacto colonial. Porque como ele abre os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, e nesse momento só tem uma nação amiga de Portugal, que se chama a Inglaterra, que está querendo o mercado consumidor, que está querendo expandir o seu comércio, porque ela está em guerra com Napoleão, entendeu? Nas colônias espanholas não vai acontecer isso. Nas colônias espanholas vão ser enviadas juntas governativas pelo governo francês que está ocupando a Espanha, e aqui, então, os crioulos vão ter como se organizar
e iniciar o processo de ruptura com a metrópole espanhola. No Brasil, eu tenho a família real morando aqui, estabelecida aqui. Olha um pouco da diferença nossa para o resto da América, né? O segundo ponto aqui vai ser de 1810 a 1816. Entre 1810 e 1816, nós vamos ter as primeiras independências. Os primeiros países latino-americanos vão surgindo a partir dos movimentos separatistas. E aí eu tenho primeiro aqui a Argentina, o Chile, o Paraguai e a Venezuela vão declarar sua independência. E aí eu tenho dois líderes aqui, dois crioulos que vão liderar esse movimento. Eles vão organizar seus exércitos próprios, vão reunir outros proprietários de terras que tenham se agradado do ideal de independência. Esses grandes proprietários são chamados nas colônias espanholas de caudilhos, certo? De caudilhos. E aí eu tenho Simón Bolívar e San Martín, José de San Martín. Esses passam a ser conhecidos pela história latino-americana de os libertadores da América. É em homenagem a esses dois que existe o campeonato americano, né, sul-americano, chamado de Taça Libertadores das Américas. É uma homenagem a eles. Hoje em dia não se fala mais que é uma homenagem, né? A taça virou um símbolo. Então eu tenho Simón Bolívar e José de San Martín, eles são os principais líderes dos movimentos separatistas na América Latina. Eles vão organizar os seus exércitos e vão juntos, e até um certo momento, eles vão andar lado a lado, eles vão promover o movimento separatista. E aí eu tenho esses 4 primeiros países que vão surgir independentes: a Argentina, o Chile, o Paraguai e a Venezuela. O terceiro aspecto aqui é entre 1817 e 1821. Nesse momento eu tenho as chamadas campanhas militares. Nessas campanhas militares, San Martín cruza os Andes e liberta o Chile, avança para o Peru, Bolívar, consolida a independência no norte do continente. Aqui há uma separação entre os dois. Há uma separação de ideias, um conflito político entre os dois líderes que vão se separar, porque um líder vai defender a interferência do governo norte-americano nos governos que estão se formatando, o outro será contra, certo? E aí, entre 1822 e 1826, ocorre a consolidação do processo de independência. Aí entra o Brasil, que declara sua independência em 1822. E aí eu tenho a Batalha de Ayacucho, que vai selar a libertação do Peru em 1824, e a Bolívia torna-se independente em 1825, certo? Em 1825. Então aqui eu tenho os dois líderes revolucionários que enfrentaram não apenas os exércitos coloniais, mas também divisões internas, interesses regionais conflitantes e a resistência de setores conservadores, porque veja bem, eles não chegaram assim e disseram, vamos libertar a Bolívia, o Peru, todo mundo não. Parte vai dizer, epa, eu quero continuar aqui sujeito à Espanha. Por quê? Porque eu tenho privilégios, meus interesses particulares são atendidos pela metrópole, eu não quero saber disso não. Esses grupos, tanto nas Américas, né, e também como nas 13 colônias, eles serão chamados de grupos conservadores. A palavra conservador é aquele que não aceita mudanças rígidas, que não aceita mudanças profundas, transformações. Aquele que quer manter o status quo, por quê? Porque ele tem posição social, ele tem poder econômico, ele tem poder político definido, sustentado pela metrópole. Claro, se eu sou apoiado pela metrópole, o camarada quer fazer a independência, que papel eu vou ter no novo país que vai se formatar? Qual a minha participação nesse novo país? Se no antigo sistema eu tenho poder, eu tenho influência, eu tenho terras, e qual é o meu papel nisso? Então, alguns grupos eles vão se fechar, que são chamados de conservadores, haverá conflitos e resistência por parte deles, que temiam, olha só, o que é que eles temiam, esses grupos conservadores? Mudanças radicais. Todo grupo conservador ele tem medo de mudanças radicais. Todo grupo conservador ele tem medo de distribuição de terra para camponeses.
Todo grupo conservador ele tem medo que a educação se torne uma educação popular, ou seja, que todos acessem a escola, né? Esse discurso, ninguém fora da escola, isso é um negócio que amedronta aqueles que têm o poder estabelecido a partir da ignorância do povo, né? do analfabetismo político do povo. Começa pelo analfabetismo de letra e avança para o analfabetismo político. Então, quando alguém chega e diz assim, olha, nós queremos que todos participem do processo democrático, isso é uma ameaça àqueles que estão se aproveitando, defendendo seus interesses particulares, que é aqueles menos favorecidos, aqueles que realmente têm o poder na mão, se esclareçam, que a partir do momento que você tem conhecimento, você dificilmente é enganado. Você tem clareza daquilo que você está vendo, você está pensando, defendendo até, e muitas vezes se entregando em favor daquilo que você acredita e defende, e até morre por isso. Então, nesse aspecto, não é, você tem essas questões aqui. Então, eu trago aqui a imagem, né, para a gente conhecer, vou apresentar para vocês, perguntar meu tempo, ainda tenho tempo. Né? De repente, lá na sua escola, o seu professor não teve tempo de lhe apresentar essas figuras. Aqui está a figura de Simão Bolívar, ele é chamado de o Libertador. Liderou a independência da Venezuela, Colômbia, do Equador, Peru e Bolívia. 5 países, né? E o Simão Bolívar, ele tinha um sonho. O sonho de Simão Bolívar era uma América unida. Ele queria transformar toda a América em uma só ideia, um governo. Ele sonhava fazer da América uma América unida, sonhava fazer da América uma América rica, próspera. Ele sonhava em educar, alfabetizar toda a América e fazer frente às grandes potências europeias. Sonhou muito alto, Simão Bolívar. Do outro lado, eu te apresento aqui este bigodudo, José de San Martín. Ele era um grande estrategista, libertou a Argentina, libertou o Chile e contribuiu para a independência do Peru. E aqui eu tenho Miguel Hidalgo. Esse era um padre que iniciou a independência mexicana com o chamado Grito de Dolores em 1810, mobilizando as massas populares. E a independência do México ela é muito linda, a história do México ela é muito linda. Então, é um padre que iniciou o processo. Então, vejam que dentro da própria igreja haviam pessoas que pensavam liberdade, que pensavam a ideia de igualdade, fraternidade, né? Pensavam a ideia de república, soberania popular. Então, o padre Miguel Hidalgo, ele inicia o processo de independência do México no ano de 1810. Mais tarde, o México vai passar por grandes revoltas, né, poder dos caudilhos que vai ser contestado pelos populares. Nós temos a grande Revolução Mexicana que vai acontecer logo no início do século XX. E nós temos alguns heróis que vão surgir depois de Hidalgo, que vai ser um conteúdo lá para frente. Tá certo? Como está meu tempo? Estou quase acabando o meu tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. 6 minutinhos, vamos ver se eu começo. Qual é o legado e as consequências da formação dos novos estados nacionais? Então veja que a gente está dentro daquele contexto de formação do Estado Nacional Latino-Americano, ou dos Estados Nacionais nas Américas, que as 13 colônias lá em cima, elas vão também estar envolvidas nesse processo. Então eu tenho aqui a conquista da independência política. Por que a gente fala de independência política? Tem que ter esse outro esclarecimento para você, aluno e aluna. É que nós não teremos a independência econômica ainda desses países. Os países latino-americanos, principalmente, eles vão continuar dependentes das potências europeias em vários setores. Tá? Até por conta do pacto colonial, que evitava a industrialização, né, desses países. E aí, quando algum país vai se industrializar e vai ameaçar as nações europeias, elas fazem de tudo para acabar de destruir com esse país, certo? Então, nós temos
a conquista da independência política, ela marca o fim do domínio colonial europeu nas Américas, mas inaugurou alguns desafios imensos para a construção de nações estáveis e prósperas. Porque essas nações, mesmo independentes, elas terão problemas internos, principalmente com as elites que vão entrar em conflito entre si, né? Aí dentro das elites nós vamos ter a formatação de dois pensamentos, e esses dois pensamentos vão formar dois tipos de partidos políticos que vão ser muito frequentes no século XIX, que é o Partido Liberal de um lado e o Partido Conservador do outro lado. A outra questão é o sonho de uma América Latina unida, como sonhava Bolívar. Esse sonho não acontece. Eu tenho, primeiramente, uma fragmentação política aqui. O sonho bolivariano, que essa expressão é usada num certo país aí, né? Aqui um camarada aí inventou a ideia da Revolução Bolivariana e coloca a figura de Simão Bolívar lá no local. Aquilo ali é discurso populista, que a gente vai falar um pouco daqui a umas 2 aulas, antes do Enem. Então, aquele sonho bolivariano de união pan-americana, ele vai fracassar. Por quê? Porque as questões das diferenças regionais, o caudilismo, disputas territoriais vão levar à formação de múltiplas repúblicas independentes em vez de grandes federações. Então, a ideia aqui foi essa fragmentação política, ao invés de surgir uma confederação de repúblicas, né, se tornando uma espécie de uma república unida, né, em que essas nações, essas províncias que vão sendo libertadas por Bolívar, por San Martín, elas vão fracassar por disputas por territórios, diferenças culturais, interesses, o próprio caudilismo. O que é o caudilismo? O caudilismo é quando o grande proprietário de terra vai ter o poder político local, vai ter um exército particular, ele vai comandar um exército que atenda aos seus interesses, invadindo terra de camponeses mais pobres. O caudilismo na América Latina, ele corresponde ao coronelismo no Brasil. Então, os mesmos princípios do coronelismo, o conceito de coronelismo pode ser aplicado ao caudilismo. O caudilho é um grande proprietário de terras que tem poder político local e influência social, e tem também poder econômico para isso. Então, nesse caso, o caudilismo vai ser um fator de divisão dentro desses novos países. O México é um grande exemplo da presença desse caudilismo. A continuidade social, apesar da independência política, as estruturas coloniais vão permanecer amplamente intactas. A desigualdade, a exclusão de povos indígenas e afrodescendentes, concentração de poder nas mãos das elites crioulas vão persistir. Ou seja, mesmo com o discurso de que a independência traria igualdade, participação ampla, isso não vai acontecer. Por quê? Porque uma vez chegando ao poder, as elites vão gostar do poder, pessoal. Eu acabei de dizer, o poder é bom. Eles vão gostar do poder e por serem grandes proprietários de terras, tem exército particular, a independência ela é efetivada, as guerras de lutas por emancipação são efetivadas, mas muitos continuam com um exército particular, onde ele invade terra do mais pobre, ele ocupa onde tem um rio para a criação do seu gado, ele invade territórios para a plantação de seus cultivos, e aí isso reflete no processo de eleição, que ele coloca ele para ser o prefeito e ele comanda com braço de ferro. Então isso vai se manter como era nos tempos da colônia, ou seja, aquilo que ele criticava na colônia, ele passa a repetir. A continuidade, por isso que o texto fala em continuidade social. Não há uma ruptura, certo? Não há uma ruptura. A construção nacional, aliás, os desafios econômicos. Essas novas nações vão herdar economias dependentes e desestruturadas pelas guerras. A passagem de colônia para país independente faz com que essa economia independente foi lenta e marcada por uma instabilidade financeira e de dependência externa.
Basicamente, essa dependência vai ser para a Inglaterra. A Inglaterra, no século XIX, é a maior potência do mundo. E a maioria desses países vão se tornar dependentes da Inglaterra. O Brasil, por exemplo, ele vai se tornar dependente da Inglaterra. Vai se tornar mercado de consumo de produtos industrializados ingleses. Vão mandar para cá qualquer tipo de coisa. Até esqui. Para o Rio de Janeiro, onde não neva. E era mandado para cá um monte de esqui para fazer não sei o quê. As pessoas compravam e daí colocavam pendurado na parede como um enfeite. Mas o quê? A Inglaterra queria vender. Tá lembrado disso? Um país desses latino-americanos vai se tornar independente economicamente. Um país. Um país vai alfabetizar toda a sua população. Um país vai se industrializar e fazer frente ao poderio econômico inglês. Esse país chama-se Paraguai. E o que foi que a Inglaterra fez? Ela chama o Brasil se aliou à Argentina e ao Uruguai, formando a Tríplice Aliança, e eles destruíram o Paraguai. E o Paraguai se torna, depois dessa guerra, chamada por nós de a Guerra do Paraguai, e a história fez uma revisão nisso, hoje é chamado de a Grande Guerra, e essa guerra destruiu o Paraguai, empobreceu o Paraguai e o tornou dependente economicamente da Europa. Olha só, né? Quando eles viam um país se levantar, iam lá e tchusca nesse país. A construção nacional, os novos países enfrentaram o desafio de forjar identidades nacionais, criar instituições republicanas funcionais e estabelecer uma legitimidade política em sociedades profundamente divididas. Era aquela ideia de dizer que todo mundo era igual perante a lei, mas ninguém era igual perante a lei. O rico tinha uma forma de ser tratado, o pobre outra forma de ser tratado. O indígena era tratado de uma maneira, o afrodescendente tratado também de uma maneira desigual, enfim. Essas nações são construídas em cima de desigualdades e problemáticas. Deixa eu ver, terminou meu tempo. E eu queria... E é o último, mas a gente para por aqui, eu deixo marcado aqui. Na próxima aula eu vou concluir, só falta falar dos impactos positivos, os desafios que vão persistir após a independência desses países, E aí eu quero falar e explicar, e aí eu faço a resolução do simulado sobre o assunto passado e este assunto para você manter aí viva na sua memória esses objetos de conhecimento que são temas cobrados no Enem. O Enem está se aproximando, continue conosco aqui pelo Meu Desafio EAD. Curta, compartilhe, comente as nossas aulas, convide colegas para participar das nossas aulas. Você já percebeu que elas são um pouco e muito, às vezes, diferentes das aulas de outros locais aí que se preparam para o Enem. Aqui a gente faz os comentários de forma interdisciplinar, a gente fala a partir de temas de conceitos que você precisa guardar, saindo daquela aula tradicional de se falar da mesma coisa, às vezes alguns contam a mesma piada nesses lugares aí, e a gente nem ri porque o cara já contou 20 vezes essa piada. E aqui a nossa aula ela é bem diferenciada, é uma aula que você pode, inclusive, como muitos participaram aqui, das aulas que nós estamos falando, desde o professor Willy, e aí você tem assim um acompanhamento conosco, tá certo? Eu te espero na próxima aula, daqui a pouco, quem vai fazer a prova do CFO do Bombeiro, daqui a pouco eu volto para uma aula de um resumão dos 7 temas que vão cair em História do Amapá. Até daqui a pouco, e eu te vejo na próxima semana para o Enem. Tchau!